novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga. Olá, crianças, famílias, adolescentes. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de Fazermos Educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar. No novo tempo, apesar... Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estão cumprindo a quarentena direitinho? Façam tudo aí certinho como a OMS recomenda, porque assim em breve nós estaremos frente a frente novamente, fisicamente falando. Estaremos de volta em breve com as aulas normais, estaremos vendo os funcionários, professores, enfim. Por isso vamos fazer a nossa parte toda direita, que assim essa pandemia vai embora logo e nós estaremos juntos. Eu sou o professor Edinaldo Diese, professor de Geografia, e na aula de hoje nós falaremos sobre a África frente à pandemia. Nós sabemos que a pandemia ela atingiu todos os continentes do globo, praticamente, e diante dessa situação, cada continente apresenta suas peculiaridades. Não seria diferente com o continente africano. Quando fala-se em África, o que é que vem à mente de vocês? É aquelas belas savanas? É o filme Rei Leão? É o baobá, aquela árvore lá histórica? Ou é as pirâmides do Egito? Pirâmide do Egito, professor, mas as pirâmides não ficam no Oriente Médio. Muita gente não sabe, mas na verdade o Egito ele é um país africano, ele fica no nordeste da África e ajuda a enriquecer mais ainda a história da África, com a sua rica e vasta cultura. A África ela tem como principais características ser o berço da humanidade. Foi ali que, segundo os pesquisadores da área, foi ali que surgiu o homem, depois ele veio se espalhando pelos outros demais continentes, até chegar aqui na América do Sul, nossa residência. A África também ela é o terceiro maior continente do globo e o segundo mais populoso. Possui 54 países independentes e, segundo dados, desses 54 países independentes, pelo menos 21 deles estão na lista de países mais pobres do mundo. Daí você já tem aquela ideia, né, daquela imagem que muitas vezes a gente imagina daquele país pobre e miserável, faz sentido. Infelizmente não é uma fake news, como muitos pensam. A África, de fato, tem um lado rico, histórico, cultural, étnico, político, mas também tem esse lado pobre, esse lado miserável que requer bastante atenção. Por causa de resquícios da colonização, a África hoje ela tem sérios conflitos, porque no passado ela foi colonizada pelos europeus e quando eles vieram para a África, eles não respeitaram a cultura local, não respeitaram as tribos, porque a população naquele contexto dividia-se em tribos. Quando os colonizadores vieram, juntaram tudo e houve ali uma salada mista, e que até hoje tem sérias consequências, pois cada tribo ela tem a sua cultura, tem o seu jeito de viver e tal. Quando junta tudo, aí gera a série de conflitos, ou seja, mais um problema para o século XXI lá na África. Esse continente ele recebe bastante ajuda humanitária, por exemplo, tem os Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição bastante grandiosa, voltada para ajudar as partes mais humildes da África. Tem também missionários de várias igrejas lá atuando, sempre buscando melhorar a situação daquele povo. Só que nem sempre essa ajuda humanitária chega, de fato, aonde deveria chegar. Pois a questão lá de logística, de transporte, de infraestrutura, lá tudo bastante precário. Como eu falei, são 21 países mais pobres do mundo, eles estão lá dentro da África. Então, não chega nem aos pés de outros lugares em questão de miséria. É muita coisa, é muita tribulação naquele meio ali. Então, muitas vezes, as doações vindas de outros países, elas não conseguem chegar de fato aonde está o problema, no ápice do problema. Na década de 80, Michael Jackson e outros cantores famosos, eles criaram até uma musiquinha para angariar recursos para entidades africanas e tal. Até hoje, essas entidades elas ainda existem, cada dia inclusive crescem mais, tudo para tentar melhorar lá. Mas infelizmente eles não conseguem atingir a todos. A África, politicamente falando, geograficamente falando,
ela é dividida em duas. Por uma questão de organização, ela foi dividida em África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte ela é extremamente rica quando você compara com a África subsaariana. Na África do Norte não tem tantos problemas não, mas até porque ela é pequena, 5 países. Mas quando você vai para a África subsaariana, você vê ali muita coisa triste realmente. E não é cena de filme não, é a realidade. A África ela apresenta muito essa questão de disparidades econômicas. A maior parte da população realmente está abaixo da linha da pobreza. Não é ficção, não. Como é que aquele continente está lidando com essa situação? Como é que, frente já a tantos problemas que eles têm, ainda aparece mais um, como é que está a situação, professor, lá na África com o coronavírus? Então, pessoal, até 19 de março, das 54 nações, 30 já haviam confirmado a presença do coronavírus. Atualmente, todas as nações já testaram positivo para a presença do coronavírus. É uma situação bastante agravante, porque não é um continente qualquer, ou seja, a maior parte deles estão abaixo da linha da pobreza, e isso é apenas mais um problema. Não é a primeira vez que aparece uma epidemia na África. A África ela já tem um longo histórico de epidemias, como, por exemplo, a malária, outros problemas também, o HIV, por exemplo, a AIDS na década de 80, que chegou aqui no Brasil aterrorizando tudo. Lá eles têm um maior número em escala de epidemias. O problema da pandemia do coronavírus hoje apenas juntou-se com outros que já existem lá, que eles já enfrentam. Então, na verdade, psicologicamente nem assustou tanto eles. No entanto, trouxe mais uma preocupação. Por quê? Porque, juntando-se com outras doenças, os sintomas, por exemplo, da malária, são semelhantes aos do coronavírus. Então, a pessoa está sentindo sintomas lá, ainda tem que detectar que tipo de doença que realmente a pessoa tem. É malária? É coronavírus? É o ebola? Enfim. Recentemente, nós tivemos o ebola lá também, que foi uma epidemia que devastou uma vasta região africana. São grandes adversidades enfrentadas. Uma delas, por exemplo, a malária, ela matou cerca de mais de 400 mil pessoas em 2019. Oxe, tudo isso, professor? Sim. Infelizmente, como eu falei anteriormente, as epidemias lá são comuns. A questão de sintomas são bastante semelhantes. Então, a pessoa sentiu os sintomas lá, ainda tem que detectar que tipo de doença que realmente a pessoa tem para só depois iniciar o tratamento. Mas diante de uma estrutura precária de saúde, onde nem saneamento básico tem, dá para vocês terem uma ideia da situação conflituosa que é naquele lugar. 258 milhões de pessoas na África subsaariana, por exemplo, para vocês terem uma ideia, elas não têm acesso à água tratada. É uma situação extremamente crítica. No continente, os maiores propagadores de vírus do coronavírus são os europeus. Por isso, os governantes, para tentar diminuir a situação, amenizar a situação, proibiu a entrada de europeus lá, fechar os aeroportos. O presidente da África do Sul, por exemplo, declarou que essas medidas, se não forem tomadas, uma catástrofe muito maior vai acontecer. Por quê? Porque eles simplesmente não têm condições de arcar com todos os custos que o coronavírus exige. Então, diante disso, o presidente da África do Sul, por exemplo, que é um país lá que está bastante infectado, ele disse: nós temos que fazer alguma medida drástica agora, porque senão vai piorar a situação, sim. Mas ficar em quarentena foi uma das medidas do governo. Professor, isso resolve? Resolveria. No entanto, simplesmente o povo africano eles não podem ficar de quarentena, como aqui, graças a Deus, nós estamos tendo a chance, a maioria de nós. Lá eles simplesmente não podem seguir a quarentena ao pé da letra, porque a maioria dos trabalhos lá são informais. Ou seja, eles não têm aquele trabalho bonitinho, carteira assinada, como a maior parte dos brasileiros tem. Lá o trabalho é informal, eles se viram, são camelô, vendedores ambulantes, dentre outros. Então, um trabalho informal, ou você vende ou você passa fome. Diante disso, não é algo simples. O governador, o presidente
decretou todo mundo de quarentena. Lá não tem como eles respeitarem, transformando ainda mais a situação em algo extremamente crítico, algo extremamente preocupante. Então, pessoal, eu fiz aqui um resumão da situação da África na atualidade e muito obrigado, valeu, até a próxima. No novo tempo, apesar dos castigos.